Quem era Teresa Peroni e o dia do desaparecimento? Quando se fala em Teresa Peroni, é impossível não pensar na força simbólica que seu nome ganhou ao longo dos anos. Para quem conviveu com ela, Teresa era mais do que uma vítima de um crime brutal. Era uma jovem cheia de sonhos que teve a vida interrompida de forma abrupta, deixando para trás uma família dilacerada e uma comunidade mergulhada em choque. Teresa Peroni tinha 22 anos quando desapareceu. Estudante de letras e apaixonada por literatura, era conhecida por sua inteligência e sensibilidade. Filha mais velha de uma família de imigrantes italianos, cresceu em um ambiente de valores tradicionais, mas também de muito incentivo ao estudo. Amigos e professores a descreviam como alguém que sempre carregava um livro debaixo do braço. Amava poesia e sonhava em se tornar escritora ou professora universitária. Sua vida, até então, parecia seguir um caminho promissor, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentadas pela família. Teresa também era envolvida em atividades comunitárias, ajudava em eventos beneficentes da igreja local e dava aulas de reforço para crianças carentes. Tinha uma aura de generosidade que a tornava querida por todos. O desaparecimento de Teresa ocorreu em uma tarde de primavera, no início da década de 1990. Ela havia saído de casa para ir à biblioteca municipal, como fazia com frequência, e deveria retornar no final do dia. Levava consigo apenas a bolsa com documentos, alguns livros e o entusiasmo habitual por suas leituras. No entanto, Teresa nunca voltou. A noite caiu e a família começou a se preocupar. Inicialmente, acreditaram que ela poderia ter se atrasado, mas, conforme as horas passavam, a angústia crescia. Por volta da meia-noite, os pais decidiram registrar o desaparecimento na delegacia local. A notícia se espalhou rapidamente. Teresa não era apenas uma estudante comum. Era uma jovem ativa na comunidade e sua ausência foi imediatamente percebida. Vizinhos, colegas de faculdade e amigos da igreja organizaram buscas pela cidade, distribuindo cartazes e batendo de porta em porta em busca de informações. A cidade pequena, acostumada a uma rotina tranquila, mergulhou em tensão. O desaparecimento de Teresa parecia um choque de realidade. Até mesmo lugares considerados seguros podiam esconder ameaças. Investigações iniciais identificaram algumas testemunhas que afirmaram ter visto Teresa naquela tarde. Um senhor relatou que a encontrou na saída da biblioteca, sorridente e com alguns livros na mão. Outra testemunha disse tê-la visto caminhando em direção a uma parada de ônibus próxima. Esses relatos, embora confirmassem sua presença na região, não ajudaram a determinar o que aconteceu em seguida. Foi como se Teresa tivesse desaparecido no ar. Nos dias seguintes, a polícia encontrou a bolsa de Teresa abandonada em um terreno baldio, a cerca de 3 quilômetros da biblioteca. Dentro dela estavam os documentos, os livros e objetos pessoais, mas não havia sinais de luta visíveis. Essa descoberta aumentou o mistério. Por que alguém deixaria todos os pertences para trás? Apesar do esforço inicial, as buscas não avançaram muito. Não havia câmeras de segurança na região e os poucos indícios coletados não levavam a nenhum suspeito concreto. Para a família Peroni, o desaparecimento foi devastador. A mãe mergulhou em um estado de desespero constante, enquanto o pai tentava, sem sucesso, manter a esperança de que a filha voltaria. Os irmãos mais novos, confusos e abalados, passaram a viver com medo de sair de casa sozinhos. As primeiras semanas foram marcadas por vigílias em frente à igreja, onde a comunidade se reunia para rezar pela volta de Teresa. Mas, conforme o tempo passava e nenhuma pista concreta surgia, a esperança começou a se misturar com a angústia da incerteza. A imprensa local cobriu o caso intensamente, estampando a foto de Teresa em jornais e programas de TV. Seu desaparecimento se tornou um dos assuntos mais comentados na região. Manchetes como "Mistério em cidade pequena",
Jovem estudante desaparece sem deixar rastros. Chamavam a atenção para a gravidade da situação. Com o tempo, o caso ultrapassou os limites da cidade e ganhou notoriedade em outras regiões, tornando-se um símbolo da vulnerabilidade de jovens mulheres em espaços públicos. Nos bastidores, a polícia trabalhava com algumas hipóteses: sequestro, tentativa de assalto que terminou mal ou até envolvimento acidental em alguma rede criminosa. No entanto, nenhuma dessas teorias se consolidou por falta de provas. Para a comunidade, a falta de respostas era angustiante. As pessoas passaram a desconfiar umas das outras e a atmosfera de medo contaminava até os lares mais tranquilos. O desaparecimento de Teresa Peroni marcou o início de uma das maiores dores já enfrentadas por sua família e pela comunidade. Ela, que sonhava em transformar vidas por meio das palavras, acabou se tornando o centro de um mistério que parecia insolúvel. O que ninguém sabia na época é que a busca por respostas duraria décadas, atravessando gerações, até que novos avanços tecnológicos e a persistência de familiares finalmente trouxessem luz ao caso. Quando Teresa Peroni desapareceu, a reação inicial da polícia foi intensa, mas logo ficou claro que a investigação sofreria com falhas graves. Erros de procedimento, falta de tecnologia adequada e até negligência marcaram os primeiros anos do caso, comprometendo a busca por justiça e prolongando o sofrimento da família. Assim que o desaparecimento foi registrado, equipes policiais organizaram buscas nos arredores da biblioteca e nas rotas que Teresa poderia ter percorrido. Foram feitos arrastões em terrenos baldios, áreas de mata e estradas vicinais. Voluntários da comunidade participaram ativamente, mas a falta de recursos dificultava qualquer avanço. Poucos dias depois, a descoberta da bolsa de Teresa parecia ser a primeira grande pista. Entretanto, a forma como a cena foi tratada comprometeu a validade de muitas provas. Policiais manusearam os objetos sem luvas, moradores curiosos circularam pelo local e potenciais evidências foram contaminadas. Esse erro, embora comum na época, foi crucial. Qualquer DNA ou impressão digital que pudesse identificar um suspeito foi perdido para sempre. Outro problema foi o tratamento dado às testemunhas. Algumas pessoas relataram ter visto um carro suspeito rondando a região no dia do desaparecimento, mas esses depoimentos não foram registrados com detalhes. Uma mulher chegou a afirmar que viu Teresa discutindo com um homem na rua, mas sua fala foi considerada inconsistente e descartada. Com o passar do tempo, a memória dessas testemunhas se tornou imprecisa e a oportunidade de traçar uma linha de investigação sólida se perdeu. A cobertura da imprensa, que inicialmente ajudava a manter o caso em evidência, acabou se tornando uma faca de dois gumes. Manchetes sensacionalistas começaram a circular, sugerindo hipóteses não confirmadas. Envolvimento amoroso secreto, sequestro por vingança, fuga planejada. Essas especulações não apenas confundiam a opinião pública, mas também alimentavam boatos que chegavam até a família, aumentando sua angústia. A polícia, pressionada, passou a seguir linhas de investigação frágeis apenas para dar respostas rápidas, em vez de aprofundar a apuração. Um dos erros mais dolorosos foi a insistência inicial de alguns investigadores em considerar a possibilidade de que Teresa tivesse fugido voluntariamente. Apesar de não haver histórico algum que sustentasse essa hipótese, essa ideia foi ventilada publicamente e chegou até a ser mencionada em relatórios oficiais. Esse erro teve dois efeitos devastadores. Diminuiu a urgência das buscas nos primeiros dias, que são os mais cruciais em casos de desaparecimento, e manchou a reputação da vítima, deixando a família indignada. Nos anos 1990, os avanços em DNA ainda eram limitados.
Mesmo que houvessem conseguido preservar corretamente as evidências, a capacidade de análise era precária. Isso fez com que muitas amostras coletadas não fossem processadas ou armazenadas adequadamente. Com o tempo, parte desse material foi perdido, comprometendo ainda mais o caso. Só anos mais tarde, quando técnicas mais modernas foram desenvolvidas, percebeu-se o quanto a investigação inicial havia sido falha. Ao longo dos primeiros meses, alguns suspeitos chegaram a ser interrogados. Entre eles estavam um vizinho da família, conhecido por comportamento agressivo, e um colega de faculdade de Teresa, que supostamente tinha interesse amoroso não correspondido. No entanto, as investigações contra eles não avançaram. Faltavam provas concretas e a polícia não conseguiu conectar nenhum dos suspeitos de forma convincente ao desaparecimento. Em vez de aprofundar, os investigadores simplesmente os descartaram. À medida que os meses se transformaram em anos, o caso de Teresa começou a esfriar. Sem novas pistas, os recursos policiais foram sendo redirecionados para outros crimes. A família, indignada, acusava a polícia de negligência. Para eles, a filha havia sido esquecida pelas autoridades. Essa sensação de abandono foi agravada pelo fato de que, a cada aniversário do desaparecimento, surgiam novas reportagens relembrando o caso, mas nenhuma novidade concreta. O mistério permanecia intacto. Os erros da investigação inicial tiveram impacto devastador na família Peroni. Além da dor pela ausência de Teresa, eles carregavam a frustração de perceber que as autoridades falharam em oferecer respostas. A mãe mergulhou em depressão, enquanto o pai se tornou obcecado pelo caso, revisitando cada detalhe em busca de pistas que pudessem ter sido ignoradas. Os irmãos cresceram com a sombra constante do desaparecimento, sem conseguir viver plenamente a juventude. O desaparecimento de Teresa Peroni não era um mistério insolúvel. As primeiras horas e dias após sua ausência continham as chaves para entender o que havia acontecido. Mas a soma de falhas policiais, a falta de tecnologia e a pressão da mídia transformaram o caso em um cold case, um crime não resolvido que por décadas atormentaria a família e a comunidade. O que ninguém imaginava era que muitos anos depois, a ciência e a persistência da família conseguiriam romper esse silêncio e finalmente trazer justiça para Teresa. Com o passar dos meses e a ausência de respostas concretas, o caso de Teresa Peroni foi aos poucos saindo da pauta prioritária da polícia. Tornou-se mais um número nas estatísticas de desaparecimentos não resolvidos. Para o sistema de justiça, um arquivo frio. Mas para a família, o tempo não significava esquecimento. Significava a continuidade de uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Na casa dos Peroni, a ausência de Teresa era sentida em cada detalhe. O quarto dela permaneceu intacto durante anos, como se em algum momento ela fosse voltar. Livros, roupas, cartas de amigas e até uma fotografia dela com a formatura do ensino médio ficavam expostos como um altar silencioso. A mãe, que mergulhou em depressão logo após o desaparecimento, passou a viver em função de manter viva a memória da filha. Guardava recortes de jornal, diários e cartas que falavam sobre Teresa, como se cada pequeno detalhe pudesse algum dia ajudar a revelar a verdade. O pai, por sua vez, assumiu outra postura. Transformou-se em investigador amador. Ia à delegacia semanalmente para cobrar novidades, revisava relatórios incompletos, conversava com vizinhos e até viajava a cidades próximas para checar pistas. Muitas vezes recebia informações falsas ou imprecisas, o que só aumentava a frustração. Os irmãos de Teresa cresceram à sombra desse trauma. Para eles, a juventude foi marcada pela ausência da irmã mais velha e pela atmosfera de luto permanente que dominava a casa. Todos os anos, no aniversário do desaparecimento,
A comunidade realizava uma vigília em frente à igreja local. Velas eram acesas, fotos de Teresa exibidas e orações feitas para que a verdade viesse à tona. Esses encontros se tornaram um símbolo da resistência da família contra o esquecimento. Mesmo quando a mídia já não cobria o caso com a mesma intensidade, a vigília mostrava que Teresa não seria reduzida a um número em um arquivo policial. Durante os anos 2000, com o avanço da internet, a família encontrou novas formas de manter o caso vivo. Criaram sites, blogs e páginas em redes sociais dedicadas a contar a história de Teresa e a pedir informações. Essas iniciativas acabaram conectando a família com outros parentes de desaparecidos. Aos poucos, os Peroni se tornaram parte de uma rede maior, um movimento social que cobrava das autoridades mais recursos e seriedade na investigação de desaparecimentos. Apesar dos esforços, a cada ano que passava sem respostas, crescia a sensação de injustiça. A família passou a acreditar que talvez nunca soubessem a verdade. Essa angústia corroía a todos, mas também os motivava a continuar. O pai de Teresa, em uma entrevista concedida anos depois, disse uma frase que se tornaria marcante: "Não buscamos vingança, buscamos apenas a verdade, e não descansaremos até encontrá-la." Essa postura de resiliência transformou a família em um símbolo de luta contra a negligência institucional. Mesmo com o passar do tempo, a comunidade não abandonou os Peroni. Vizinhos ajudavam nas vigílias, professores relembravam Teresa em eventos escolares e antigos colegas de faculdade participavam das campanhas nas redes sociais. Esse apoio coletivo foi crucial para que a família não se sentisse sozinha e também funcionava como uma forma de pressão. Ao manter o caso em evidência, evitava-se que ele fosse completamente esquecido pelas autoridades. Durante os anos de silêncio, muitas pistas surgiram, mas nenhuma levou a uma resolução. Alguns diziam ter visto Teresa em cidades vizinhas, outros afirmavam que ela poderia ter sido levada por uma rede de tráfico humano. Todas as possibilidades eram checadas pelo pai e, eventualmente, descartadas. Essas falsas esperanças só aumentavam o sofrimento da família, que vivia em um ciclo de expectativa e decepção. O impacto psicológico do desaparecimento prolongado foi devastador. Especialistas em saúde mental destacam que famílias de desaparecidos vivem em um estado constante de luto suspenso. Não conseguem elaborar o luto porque não têm um corpo, mas também não podem seguir em frente porque existe sempre a mínima chance de que a pessoa esteja viva. Essa condição marcou profundamente a vida dos Peroni. Para eles, cada telefonema inesperado podia ser a notícia que esperavam há anos, mas na maioria das vezes era apenas mais um engano. Com o tempo, Teresa deixou de ser lembrada apenas como filha, irmã ou amiga. Tornou-se um símbolo da luta contra o esquecimento. Sua imagem estampava cartazes, camisetas e até murais pintados por artistas locais. Para a comunidade, manter viva a memória de Teresa era também uma forma de lutar por todas as vítimas de desaparecimento, cujos nomes nunca chegaram a ser lembrados publicamente. Os anos que se seguiram ao desaparecimento de Teresa foram marcados por silêncio, dor e resiliência. Enquanto o caso permanecia sem solução nas gavetas da polícia, a família e a comunidade se recusavam a esquecer. Esse silêncio, no entanto, não era vazio. Era um grito constante por justiça, ecoando a cada vigília, a cada recorte de jornal guardado, a cada postagem nas redes sociais. O mistério de Teresa Peroni continuava sem respostas, mas a chama da esperança seguia acesa. Uma chama que anos mais tarde seria reacendida por um avanço científico inesperado. Durante décadas, o desaparecimento de Teresa Peroni parecia condenado ao esquecimento.
O caso dormia em arquivos empoeirados de uma delegacia local, lembrado apenas em vigílias anuais e em reportagens ocasionais que recontavam a tragédia sem apresentar novidades. Porém, o que a família não poderia imaginar é que a ciência forense, que havia evoluído significativamente desde os anos 1990, se tornaria a chave para reacender a investigação e finalmente romper o silêncio. Nos anos 1990, quando Teresa desapareceu, a análise de DNA ainda era incipiente, cara e pouco utilizada em países com recursos limitados. Muitas amostras coletadas na época eram mal armazenadas ou até descartadas. Contudo, com o avanço das técnicas de extração e preservação, tornou-se possível recuperar material genético de evidências antigas. Foi justamente essa evolução que permitiu a reabertura do caso. Um novo promotor, sensibilizado pela insistência da família, decidiu revisar os arquivos em busca de algo que pudesse ser reanalisado. Entre os poucos vestígios preservados, encontrou-se uma peça de roupa de Teresa, guardada em condições precárias, mas ainda passível de análise com tecnologia moderna. O envio da peça para um laboratório especializado trouxe resultados surpreendentes. Além do DNA de Teresa, havia material genético masculino desconhecido. Essa descoberta abriu uma nova trilha de investigação. A polícia, agora com acesso a bancos de dados genéticos mais amplos, conseguiu comparar a amostra com registros de criminosos. Embora inicialmente não houvesse correspondência direta, o DNA foi incluído em buscas nacionais e internacionais, aumentando a chance de identificar o responsável. Quando a reabertura do caso foi anunciada publicamente, a repercussão foi imediata. Jornais que há anos não falavam sobre Teresa voltaram a estampar seu rosto. Programas de televisão especializados em crimes não resolvidos dedicaram reportagens inteiras ao caso. Esse novo interesse reacendeu a esperança da família e da comunidade. Mais importante, também incentivou novas testemunhas a se manifestarem. Pessoas que na época tinham medo de falar, agora encontravam coragem para relatar o que sabiam. Uma dessas testemunhas foi uma mulher que, anos antes, tinha visto um carro suspeito rondando a biblioteca no dia do desaparecimento. Ela descreveu o veículo com detalhes e afirmou ter reconhecido o motorista como alguém que, posteriormente, fora preso por crimes violentos em outra cidade. Esse relato, aliado à evidência genética, começou a desenhar um novo cenário. Pela primeira vez em décadas, havia uma linha de investigação sólida. Enquanto a polícia retomava o caso, a família Peroni continuava sendo peça fundamental. Foram eles que insistiram para que cada pista fosse verificada, que acompanharam reuniões com investigadores e que se mantiveram ativos em campanhas de conscientização. A mãe de Teresa, já idosa, declarou em entrevista: "Não importa quantos anos tenham passado, o que buscamos não é vingança, é apenas a verdade. Minha filha merece descansar em paz e nós merecemos saber quem tirou isso dela." E meses depois, o DNA masculino encontrado na roupa de Teresa finalmente apresentou correspondência em um banco de dados. Tratava-se de um homem que havia sido preso anos depois do desaparecimento por crimes de agressão sexual em outra região. Esse resultado não apenas forneceu um nome, mas também reforçou a tese de que o desaparecimento de Teresa não havia sido um acidente ou fuga voluntária, mas sim um ato de violência brutal. Com base nas novas evidências, os investigadores reconstituíram a provável sequência dos fatos. Teresa teria sido abordada ao sair da biblioteca, possivelmente forçada a entrar em um carro. O agressor a levou para uma área isolada, onde cometeu o crime. Em seguida, abandonou seus pertences em um terreno baldio para despistar as autoridades.
Essa narrativa, embora ainda com lacunas, finalmente oferecia uma explicação plausível para o mistério que perdurava havia décadas. A notícia da reabertura do caso foi recebida com emoção pela comunidade. As vigílias em memória de Teresa passaram a ter ainda mais participantes, e a sensação de que a justiça estava próxima trouxe alívio para muitos. O caso, que por anos havia simbolizado o fracasso institucional, agora começava a representar a possibilidade de reparação, mesmo que tardia. O avanço da ciência e a reabertura do caso mostraram que o tempo não precisa ser inimigo da justiça. Graças à persistência da família e às novas tecnologias forenses, um crime que parecia condenado ao esquecimento finalmente voltava à cena. A partir desse momento, a pergunta já não era o que aconteceu com Teresa, mas sim quando o culpado será responsabilizado. Depois de décadas de mistério, silêncio e sofrimento, o caso de Teresa Peroni finalmente se aproximava de uma resposta. A combinação entre ciência forense moderna e a persistência incansável da família permitiu que a verdade viesse à tona, ainda que tardiamente. O DNA encontrado na roupa de Teresa levou os investigadores até Antônio F., um homem que, na época do desaparecimento, vivia na mesma região e já era conhecido por comportamento agressivo. Nos anos seguintes, Antônio havia sido preso em outra cidade por crimes de agressão sexual, cumprindo pena parcial antes de ser liberado por bom comportamento. Quando a correspondência genética foi confirmada, não restavam dúvidas. Ele havia estado em contato direto com Teresa no dia do desaparecimento. Embora o tempo tivesse corroído parte das provas físicas, o DNA era uma evidência sólida, quase impossível de refutar. Antônio foi localizado em uma pequena cidade do interior, vivendo sob identidade discreta. Sua prisão foi realizada de forma planejada, com apoio de forças policiais estaduais. A notícia rapidamente se espalhou pela imprensa. Após mais de 2 décadas, o principal suspeito pelo desaparecimento de Teresa estava finalmente sob custódia. A comunidade reagiu com comoção. Muitos que haviam participado das primeiras buscas, ainda jovens na época, agora adultos ou idosos, sentiram que um ciclo estava prestes a se encerrar. O julgamento de Antônio foi um dos mais acompanhados da história da região. Familiares, jornalistas e curiosos lotaram o tribunal. A acusação apresentou as novas evidências forenses, depoimentos de testemunhas que ligavam o suspeito à cena do crime e o histórico criminal do acusado. A defesa tentou argumentar que o DNA poderia ter sido resultado de contato indireto, mas a versão não se sustentou diante da força das provas. Especialistas forenses explicaram em detalhes como a análise moderna tornava praticamente impossível a contaminação acidental. Durante as audiências, a família de Teresa esteve presente todos os dias. A mãe, já bastante debilitada pela idade, declarou que não queria morrer sem ver justiça ser feita. A imprensa tratou o julgamento como um marco. Manchetes como "Justiça após 25 anos, o caso Teresa Peroni chega ao tribunal" dominaram jornais e programas de TV. O caso, que havia sido símbolo de negligência e esquecimento, agora era retratado como exemplo de perseverança e de como a ciência pode mudar o destino de investigações antigas. Documentários e reportagens especiais revisitaram cada etapa da tragédia, destacando o papel da família em manter o caso vivo. Ao final do processo, o veredito foi claro: culpado. Antônio foi condenado à prisão perpétua pelo sequestro, violência sexual e assassinato de Teresa Peroni. A sentença foi recebida com aplausos dentro do tribunal e lágrimas da família. Para os Peroni não havia vitória, pois nada traria Teresa de volta. Mas havia finalmente a sensação de que a verdade havia sido reconhecida e que o nome da filha deixava de carregar apenas o peso do mistério.
passando a simbolizar a luta pela justiça. A condenação trouxe alívio, mas também abriu espaço para o luto, que até então nunca havia sido possível elaborar. Pela primeira vez, a família pôde realizar uma cerimônia em memória de Teresa, desta vez com a certeza de que ela havia encontrado descanso. Os irmãos, já adultos, expressaram em entrevistas que o caso moldou toda a vida deles, mas também os ensinou sobre resiliência e esperança. A mãe de Teresa, emocionada, afirmou: "Agora minha filha pode descansar. Agora posso olhar para o céu e dizer a ela que não desistimos, que conseguimos." O caso Teresa Peroni se tornou referência em discussões sobre cold cases no país. Universidades passaram a utilizá-lo em cursos de direito e criminologia para mostrar a importância da preservação de evidências e do avanço da ciência forense. Além disso, inspirou a criação de projetos de lei que determinavam melhor armazenamento de provas em casos de desaparecimento, justamente para evitar que futuras famílias passassem pelo mesmo calvário. A revelação do culpado e sua condenação não apagaram a dor de décadas de silêncio, mas deram sentido à luta incansável da família Peroni. Teresa, a jovem apaixonada por literatura que desapareceu em uma tarde comum, finalmente teve sua história contada até o fim. O caso mostra que, embora a justiça possa ser tardia, ela ainda pode ser alcançada quando há persistência, tecnologia e, acima de tudo, amor.